Amém? Quantos acharam, dizem amém. Está escrito ali, ó: e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Verso 23: porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Amém. Pode tomar assento, em nome de Jesus. Estive com o meu pastor presidente ontem, pastor Irineu. Trago saudações do pastor doutor Elias Cardoso ao senhor, antes que eu me esqueça de deixar aqui, depois eu sou cobrado, não é verdade? Deus abençoe. Pastor Everaldo, é isso? Prazer em revê-lo, viu? Deus continue abençoando o senhor. Irmãos, a Bíblia vai dizer na ocasião deste texto que o povo de Israel já se encontra dentro da terra prometida. Na ocasião deste texto, a Bíblia diz que o povo já está dentro desta terra. Terra esta que a Bíblia vai dar alguns nomes a ela. A Bíblia vai chamar esta terra, por exemplo, de terra larga, terra espaçosa. A Bíblia também vai chamar essa terra de terra gorda, terra farta, terra que mana leite, terra que mana mel. Só que se você for olhar o contexto do texto, você vai ver que não bate a informação. Porque a Bíblia chama a terra de terra larga e espaçosa, mas o povo está na terra passando por um aperto. A Bíblia diz que a terra é farta, é gorda, a terra mana leite, a terra mana mel, a terra é próspera, mas o povo está vivendo na escassez. Agora a pergunta é: a terra deixou de produzir? Não. Deus prometeu algo e não conseguiu cumprir? Também não. Na verdade a terra é tudo isto, só que na verdade o que está acontecendo está registrado no verso de número 1. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E todas as vezes que o povo de Deus saía da rota, saía do centro da vontade de Deus, Deus sempre usou alguém como vara de correção para colocar o povo no lugar. Porque nota de rodapé, Deus sabe colocar o crente no lugar. Pastor não coloca, marido não coloca, a esposa não coloca, mas o céu coloca no lugar. Deus sabe colocar no lugar. E na verdade Deus está usando a nação inimiga como vara de correção para colocar o povo dele aonde ele queria. Se o horário permitir, nós vamos chegar lá. Mas dentre os nomes que a Bíblia vai dar a esta terra, fora a terra larga, gorda, espaçosa, terra que mana leite, terra que mana mel, a Bíblia também vai chamar essa terra de terra prometida. Prometida porque nascera do coração de Deus, através de uma promessa para a vida de um homem. E me permita eu abrir um parênteses aqui. Graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa, porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir: tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. A pessoa pode estar desenganada pelo médico. Eu não sei se você já ouviu isso ou já viu alguém passando por isso. O médico chama e diz: ó, o que nós podíamos fazer, fizemos, não podemos fazer mais nada. Ele não pode prometer, porque ele não pode cumprir. Mas Deus é tão tremendo que numa noite como essa, antes de passar pelo médico, Deus queima a enfermidade na raiz. E Ele pode prometer, porque Ele pode cumprir. A pessoa está desempregada, você pode ser amigo do dono da empresa e ele pode falar assim para você: fica tranquilo, que a primeira vaga que abrir eu vou dar para você. E não se decepcione, porque ele pode prometer, mas não pode cumprir. Talvez nunca vai te chamar, mas Deus é tão tremendo que numa noite também como esta, antes de você fazer o currículo, Ele grita dizendo: eu vou abrir a porta, te colocar lá dentro. Você pode dar um glória melhor do que isso que você deu? Deus pode prometer, porque Ele pode cumprir. E se você olhar na vida e o currículo do homem, que Deus fez a promessa, graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa, porque senão ia ficar difícil. Para quem que Deus promete? Para Abraão. Se você for pegar o texto, Deus fez algumas promessas para Abraão, mas eu quero enfatizar duas. Deus falou para Abraão assim: ô Abraão, eu vou te dar uma terra, e essa terra não é terra de descanso não, é a escritura lavrada no céu. Eu vou te dar, mas eu estou te dando uma terra porque eu vou fazer teu povo crescer, e eu não vou deixar eles sem endereço, eu vou dar um endereço próprio. Então primeiro eu te dou a terra, depois eu faço seu povo crescer.
Agora a pergunta é: que povo é esse? Só Deus pôde ter feito essa promessa, porque se você pegar o currículo desse homem, não tinha como acontecer. Deus falou para ele: eu vou fazer a tua descendência ser grande e poderosa na terra. Mas se você pegar o currículo dele, o contraste é difícil de fazer acontecer. Mas foi Deus quem prometeu. No capítulo de número 11, verso 30 de Gênesis, a Bíblia diz que ele é casado com uma mulher estéril. No capítulo de número 12, o texto diz que ele tem 75 anos de idade. Com 75 anos, o obreiro não está pensando em ser pai. Com 75 anos, o obreiro não está pensando em mudar de casa. Com 75 anos, o obreiro não está pensando em sair de perto da família. Mas é num currículo desse que Deus chega e diz assim: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para onde é a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, mas tinha a voz de Deus dizendo: vem comigo que eu vou te mostrar. Ele sai da casa do pai, pastor Everaldo, só que ele sai da casa do parente, mas ele leva um parente junto. Ele leva Ló. E me permita eu abrir um parênteses aqui, porque Deus quer falar com alguém. Deus não quis Ló com Abraão, porque tem aliança que Deus vai quebrar hoje na raiz. Ai, remanso. Irmãos, não vim aqui encher o espaço de culto não, porque para isso tem pregador aqui. Mas eu vim aqui para ser boca de Deus. Eu não vim pregar divisão, mas eu vim entregar uma mensagem. Não fique triste alguém que diz que vai chegar na tua casa e não chegar. Não fica triste alguém que esqueceu o número do teu telefone, porque tem vitória que para Deus dar, Deus precisa limpar o nosso caminho. Deus vai limpar o teu caminho. Alamai, oh glória, estou sentindo Deus aqui. Bora fazer uma pergunta, irmãos. Na verdade eu não vim perguntar nada, mas é força de expressão. Por que Deus não quis Abraão com Ló e Ló com Abraão? Porque se você for olhar, Ló teve só benefício de andar com Abraão. A Bíblia diz que Abraão era tão abençoado que Ló encostou nele, as bênçãos de Deus na vida de Abraão começou a respingar nele. E para resumir, por causa do horário, de Abraão, para Abraão Deus dá Isaac, para Isaac Deus dá Jacó, para Jacó Deus dá 12 filhos, e dos 12 vem José, que é vendido pelos irmãos, mas ele chega no Egito como escravo. Deus tira de baixo, coloca em cima, tira de baixo, coloca em cima, tira de baixo, coloca em cima. Alguém está olhando o que é teu, mas o que é teu, ninguém vai tomar o que Deus falou que é teu. Eita, conspiração, palavra contrária, traição, sorriso no canto da boca, diz Deus, irmã, para a senhora, de alguém que não é verdadeiro. Fica tranquilo, vai fazendo o que eu te coloquei na mão, e eu vou colocar no lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Desce a Naramanai. Você conhece o texto, a fome toma conta da terra. Nessa ocasião José já é governador. Os irmãos vêm comprar alimento, ele se revela para os irmãos e ele manda buscar o pai. Aí me permita eu abrir um parênteses aqui. Quando o pai chega no Egito com a família, o texto diz assim: e 70 almas chegaram no Egito. Quantas almas chegaram? Tem tradução que diz assim, 66 almas chegam ao Egito. O original vai dizer que é 66. A pergunta é: pastor, são 66 ou são 70? Nota de rodapé, depende da tua visão. Se a visão for de baixo é 70, se for de cima é 66. Agora deixa eu explicar por quê. Na verdade Jacó, quando chega no Egito, ele chega com 66 pessoas mesmo. Só que chega no Egito, ele reencontra José, 67. José já era casado, 68. Já era pai de 2 filhos, 70. Mas na matemática de Deus, Deus diz: chegou 70. Mas não foi 66? Chegou 66, mas na conta de Deus, os 4 que estavam no Egito nunca foram do Egito. Eu vou profetizar. Existe uma nuvem de glória nesse lugar, e quem crê receba. Sabe a tua casa, aquele parente que você está orando para Jesus salvar? O filho, o marido, alguém do teu sangue que você está orando para Jesus salvar. Deus está dizendo para alguém: estão no Egito, mas não são do Egito. Estão no Egito, mas não são do Egito. Levanta a mão e recebe a profecia. Deus vai no balcão do boteco, biqueira de fumo. Deus vai na balada, Deus vai na noitada, arranca de lá, dá um banho de sangue e coloca do teu lado para dar glória com você. Receba esta palavra.
Eita, tua casa é do Senhor, irmã. Tua casa é do Senhor. Tua casa é do Senhor. A Bíblia diz que passam por volta de 400 a 430 anos. Você conhece o texto, irmão? Esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. De 400 a 430 anos. Já não são mais 70 crentes. Agora são 2 milhões. Há quem diga que chega a 2 milhões e 500 mil pessoas. Fazer uma pergunta: os irmãos sabem o que é 2 milhões e 500 mil pessoas? Nem eu. Eu moro numa cidade que tem um pouco mais de 100 mil habitantes, uai. Mas 2 milhões e 500 mil pessoas enfileiradas um atrás do outro dá uma fila de 150 quilômetros de comprimento. E não é fila um embolando o outro, não. Eu não sei se vocês viveram o que eu vivi. Na época dos irmãos era igual a minha, eu não sei. Mas lembra quando a merenda da escola era gostosa? Aqui está no meu grupo. E aqui devia ser que nem eu. Orava para mandar uma merenda boa, porque na hora que eu falei, alguém gritou aqui: é forte. Lembra disso, irmão? Quando a merenda era boa, eita, a gente embolava em cima das tias. As tias diziam: enquanto não fizer uma fila. Eita, que judieira. Não é? Quando via um lanche que a gente gostava, enquanto não fizer a fila, um atrás do outro, sem relar no outro. E como que é sem relar, tia? Mãozinha no ombro. Não era assim, irmão? Ninguém vai comer. E detalhe, o intervalo está acabando, mas dava uma agonia. Mas enquanto não ficava um atrás do outro, com a mão no ombro do outro, a distância de um braço, ninguém recebia nada. É esta fila: 2 milhões e 500 mil pessoas atrás um do outro, com a mãozinha no ombro, dá uma fila de 150 quilômetros de comprimento. Se for de carro a 100 por hora, sem parar para beber um copo de água, dá quase 1h30 de rodovia para você encontrar do último ao primeiro. A Bíblia diz que Moisés era o primeiro da fila, mas a Bíblia não diz o nome do último. Sabe por quê? Porque o importante não é ter nome nem posição. O importante é fazer parte do povo e entrar na terra prometida. Tem gente que briga por posição, briga por postura, briga por cargo, briga porque se não aparece o nome. Eita, me ajuda a pregar aqui, Jesus. Mas eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo. Desculpa do que eu vou dizer. Para mim existe até uma diferença entre conjunto de senhoras e circo de oração. Conjunto de senhora tem umas que só aparecem uma vez por ano. Seguro glória, porque Deus quer falar hoje, enquadrar nós tudo aqui. Tem gente que só aparece uma vez por ano. E discute pelo hino, discute pelo tema, discuta pelo uniforme. Não tem coragem de falar na frente, mas recorta por trás. Conjunto é conjunto, mas circo de oração é quem está no pé do eito. Ui, calabachou. Você quer ver, irmão? Ô, irmão Lauri, quem mandou me convidar? Desculpa, irmão, eu vou deixar a palavra no altar. Você quer ver se é tudo isso mesmo? Vem no dia do circo de oração, vê se tem tudo isso. E não precisa falar não, olha o teu joelho, vê a grossura dele. Deus está dizendo: não é tempo de brincar não. Ora pela tua casa, olha pela tua igreja. A glória de Deus está aqui. Receba o peso desta palavra. Aleluia. Você quer, irmão, você quer ver se é crente mesmo? Tira o cargo, tira a cadeira, tira a posição. Tamo junto, para o que deve é. Tira para tu ver se tá junto mesmo. Tem mais gente preso no cargo do que preso na cruz. Eu quero te dar uma notícia: melhor do que cargo é ter o nome escrito no livro da vida. Me ajuda aqui, Jesus. Sabe, irmão, sabe com quem Deus vai falar? Com Moisés. Sabe quantos anos o homem já está fora do Egito? 40. Sabe quantos anos ele tem? 80. Sabe onde ele está? Pega o texto, quando tu chegar na tua casa, em Êxodo 3, diz assim, ó: e foi Deus falar com Moisés no monte de Deus que estava atrás do deserto. Aonde estava o monte? Nota de rodapé: só chega no monte de Deus quem passou pelo deserto. Ninguém pula etapa não, irmãos. Moisés,
Pastor Everaldo, Moisés está pastoreando as ovelhas do sogro. Quando ele olha para o lado, ele vê a sarça queimando. Irmão, você sabe o que é sarça? Nem eu. Mas eu vou tentar te explicar o que é sarça. É um pedaço de arbusto insignificante, que a Bíblia só vai falar dela quando o fogo acende nela. Nunca a Bíblia havia falado de sarça. A sarça só entrou na Bíblia depois que o fogo acendeu. Porque tem gente que quer ser tanta coisa. E eu vou te dar uma notícia: se não tiver o fogo, não é. A glória é dele, a casa é dele, a tua vida é dele, a posição é dele. Quem dá é ele, quem tira é ele. Louvado seja o nome dele. Há quem diga que sarça era acostumado a pegar fogo por si só. Mas por que Moisés ficou assustado? Porque ele olhou e disse assim: eu vou chegar perto que eu quero ver o que está acontecendo aí. Por que, Moisés? Porque o fogo queima e não consome. Que fogo é esse que eu já vi pegar e consumir, e esse aqui está pegando e não está consumindo? Ele diz: mas que foguinho é esse? Quando ele chega perto do foguinho, era Deus no foguinho. E já tomou logo uma saraivada. Deus diz: tira a sandália dos pés. Você ficou 40 anos no Egito pensando que era alguém, mas eu te trouxe para o deserto mais 40 para te mostrar que você não é ninguém. Você andou em piso de palácio de rei. Aqui não tem piso, aqui é pó, chão batido. Mas é aqui que eu tiro a sandália. Sabe, irmão, a minha rasa linha de raciocínio, pastor, a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Me permita parafrasear aqui. Para que tirar a sandália dos pés? Eu quero crer que Deus estava falando com Moisés: Moisés, sente o ambiente. Porque tem gente que entra num plenário como esse, eu estou falando para quem tem a mente de Cristo, viu? Não vai deixar o sapato lá na porta, não. Eu estou falando para quem está ligado aqui na fiação. Tem gente que entra armado num lugar desse. Tem gente que entra com os ouvidos tapados, com o pé calçado. Deus está dizendo: você não vai sentir nada. É por isso que entrou aqui, e daqui de cima nós temos uma visão um pouquinho privilegiada. É por isso que daqui nós estamos vendo que da hora que começou o culto, tem gente que não parou de tirar selfie. É por isso que nós estamos aqui, tem gente que da hora que começou o culto não parou de andar. É por isso que tem gente que está aqui e da hora que começou o culto não parou de conversar. Deus está dizendo: tira a sandália, sinta o ambiente. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, a frieza aqui dentro não pode ficar. Sinta o ambiente. É Deus dizendo: eu vou ler o teu chassi pela sola do pé. Esses dias eu fui pregar num trabalho, pastor Irineu. Cheguei com dor de cabeça. Falei para Sheila: Sheila, você me dá um comprimido, minha cabeça está doendo. Aí a Sheila falou: vou te dar um comprimido. Me deu um comprimido. Tomei o comprimido, deu 40 minutos, a cabeça latejando. Falei: filha, dá outro comprimido aí, que esse aqui não virou nada. Ela falou: mas é cada 8 horas. Falei: mas vamos tomar de 2 para... Não. Então o seu problema não é doença, não é dor por causa de alguma enfermidade. Isso aí deve ser estresse. Falei: é mesmo? É, tira seu sapato e dá teu pé. Olha Deus falando com as irmãs hoje. Se eu fosse os varões, eu dava um glória, porque Deus quer abençoar a gente depois do culto. Minha esposa falou: tira o sapato e dá teu pé, que eu vou fazer uma massagem no teu pé. Eu falei: mas o que tem a ver cabeça com pé, minha irmã? Ela disse: fica tranquilo que eu já fiz curso disso, eu vou achar onde está o ponto que você está estressado. E ela começou a fazer a massagem. Irmão, eu não sei se foi revelação, se foi profético, mas eu sei que começou a aliviar. Aí ela me explicou: cada parte da sola do pé do ser humano corresponde a uma parte do corpo humano. Eu quero crer que Deus falou para Moisés. É minha linha de raciocínio, meu irmão, é muito fraquinho, eu sei disso, mas me ajuda a dar glória. Eu quero crer que Deus falou para Moisés: tira, porque lendo o teu chassi pela sola do pé, eu vou te visitar do pé da cabeça, do pé da sola do pé ao alto da cabeça. Receba. Ô Moisés, eu quero que você volte lá no Egito para libertar meu povo de lá. Não vai dar. Não, já deu. Estou parafraseando, viu, irmão? Já deu. O que você tem na mão? Uma vara. Joga no chão. Se transformou em serpente. Ele corre para um lado, dá a serpente para o outro. Deus diz: pega a tua vara. Não, mas é serpente. Não, é vara, pode pegar. Quando ele pega pela cauda, vara. O que você tem na outra mão? Nada. Coloca debaixo do braço.
tira debaixo do braço. Como é que está a tua mão? Leprosa, fica tranquilo que eu vou devolver tua mão. Coloca debaixo do braço, tira debaixo do braço. Como é que está a mão? Sadia. Sinais que eu estou contigo. Só que Deus falou assim para Moisés: Moisés, não vai não, espera aí que eu preciso te falar mais outra coisa. Não fique preso nos sinais. Por quê? Porque se você ficar preso nos sinais, Faraó lá no fora também sabe fazer sinais. O que tem de gente se perdendo porque corre atrás de sinais, irmãos, é o crente do Remiflow, Remifly. Se o culto não arrepiar ele, o culto não foi bom. É a geração do arrepio, irmãos. Nós estamos vivendo essa geração. Que Deus nos guarde, que nós possamos viver a geração, da palavra. Olha o que Deus falou para Moisés: Moisés, para você não ser enganado, quando tu chegar no Egito também vai ter sinais, mas eu vou te dar uma garantia que Faraó não pode te dar. E qual que é, Jeová? A minha palavra. E qual que foi a palavra? Para você saber que você vai sair de lá vivo com o meu povo, Moisés. Quando tu sair de lá, tu vai me adorar com o meu povo aqui neste monte. Sabe quantos quilômetros da onde Deus falou com Moisés até o Egito? 300 quilômetros de distância. De carro a 100 por hora, 3 horas. Eu quero crer que tinha dia que ele entrava na presença de Faraó e Faraó estava endemoniado. E Faraó tinha o poder de vida ou de morte. Faraó só era estralar o dedo e falar para o soldado: arranca a cabeça desse Moisés aí. Quem sabe tinha dia que Moisés entrava e dizia: hoje o negócio está feio aqui. Mas ele lembrava Deus falou que eu vou servir a ele lá naquele monte, então Faraó não vai me matar. Irmão, não fica preso em sinais. Deus está dizendo: fica firme na... Se o horário não der, não tem problema. Eu já estou entregando um currículo. No outro dia eu volto aqui, eu acho. Eu fui pregar na Vila Bonilha. Conheci uma senhora chamada Celestina. Como se chamava a irmã? Se você chegar no alto da Zona Norte, em Pirituba, Vila Bonilha, pergunta pela Celestina. Já dorme no Senhor, mas não tem quem não conhece aquela mulher. Trabalhei com um irmão que trabalhamos numa mesma empresa e ele congregava com ela. Pastor, era cada experiência daquela mulher que um dia eu falei para o meu amigo: se a Bíblia não tivesse sido escrita, essa mulher tinha entrado na Bíblia. Uma senhora de 98 anos de idade. Um dia ela virou para o Círio e falou assim: vocês passam aqui que eu quero ir para o culto, hein? Tá frio, ventando, ameaçando de garoar, mas eu quero ir para o culto. Ela olhou para o relógio, ela morava a algumas quadras da igreja. Ela olhou para o relógio, ela disse: Deus, meus filhos me deixaram para trás, porque já são um horário desse, eles são músicos, uma hora dessa eles já estão na igreja. Mas eu não vou ficar não, Senhor. Já tomei banho, estou arrumadinha, eu vou para a igreja. Quando ela fechou a porta, que ela fechou o portão, que ela chegou na escada, na calçada, as vistas dela escureceram. Ela pôs a mão na árvore, na calçada da casa dela, disse: Deus, me ajuda. É tão perto, mas pela minha idade é tão difícil, mas eu quero ir lá só para te adorar. Quando ela disse isso, ela sentiu alguém pegando no braço dela e dizendo: vamos, irmã Celestina. Quando ela abriu o olho, era o diácono na porta da igreja, dizendo: pode entrar que o culto está começando agora. Deus transladou a mulher da calçada na porta da igreja. Eu não estou falando para quem tem a mente rasa, eu estou falando para quem crê. Quem crê... Como que eu falo de um Deus que abre o mar e seca a terra e não creio num Deus que translada a crente? É melhor eu mudar de endereço. Queria conhecer ela, não tive a oportunidade, porque no dia que eu fui na igreja ela não estava. Mas quando eu tive a oportunidade de ouvir da irmã Celestina, ela disse assim pra gente: como é que está? Quer conhecer a senhora, irmã? Ela olhou para mim, uma senhora de pele bem morena. E quando a pessoa vai ficando mais idosa e a pele é escura, parece que a menina dos olhos vão ficando meio azuladinho, né? Ela olhou e disse assim: como é que vai a promessa de Deus na tua vida? Irmão, quem sou eu para contar um testemunho para aquela mulher? Fiquei com vergonha, pastor. Eu devolvi para ela na hora. Falei: para mim, na minha vida está uma bênção, né, da senhora? Do jeito que mandou, volta. Ela disse: eu estou firme no que Deus me prometeu. Ela disse: hoje eu tenho 98 anos de idade, mas quando eu tinha 78, irmão, está falando de 20 anos. Ela disse: eu estava na minha casa tomando um prato de sopa, a porta fechada porque estava frio, quando de repente eu ouvi alguém chamar o meu nome: Celestina. Ela disse: quando eu ergui a cabeça e abri os olhos, era um senhor vestido com roupa de exército olhando para mim. Quando eu olhei para ele, diz que aquele ser falou para ela: eu vim com uma ordem do trono, eu vim te buscar porque o teu tempo venceu na terra.
Ela disse: eu não repliquei, mas eu olhei para ele e falei: se você é um mensageiro do trono, você não pode me levar, porque o meu Deus me prometeu que eu vou ver a minha casa adorando ele dentro da casa dele. E hoje tem gente da minha família que não é crente, está afastada. Eu não posso ir agora porque não foi isso que Deus me prometeu. Ele bateu continência e sumiu. Quando ele sumiu, uma voz encheu a casa dizendo: seja feito conforme a tua palavra, mulher. Ela disse: hoje eu tenho 98, 20 anos se passou. Ela falou: se Jesus quiser me levar agora, ele pode me levar, porque eu estou que nem Josué. Hoje eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É crente que está na garantia da palavra. Foi o que Deus falou para Moisés: não olhe a intempéria não. Faraó vai ter dia que vai estar espumando, falando que mata, que faz, que acontece. Mas se você olhar para os sinais, tu morre. Mas se tu ficar preso na palavra, tu sabe que tu vai sair de lá. Moisés é convencido de ir. Aí Moisés falou: Senhor, eu estou parafraseando, irmão. Senhor, eu já estou entendendo. O Senhor falou, eu acredito e eu vou. Posso só fazer uma pergunta? Pois não, Moisés. Se ele perguntar no nome de quem que eu vou, eu digo o quê? Porque eu fiquei lá 40 anos, o que mais tem lá são deuses. Existem 1000 deuses adorados naquele lugar, deuses venerados. E se perguntar, eu falo o quê? Deus disse: se perguntar o meu nome, diga que eu sou. Mas só isso? Você quer o nome completo? Se perguntar o meu nome, diga que eu sou. Se perguntar nome e sobrenome, diga que eu sou o que sou. É Ele, irmãos, que tem te sustentado e te colocado de pé. Com um pedaço de pau, Deus quebra o coração de Faraó. Com um pedaço de pau, Deus quebra os 10 principais deuses do Egito. Com um pedaço de pau, os portões do Egito são abertos. Estou resumindo. Com um pedaço de pau sai 2.500.000 pessoas. Caminham 6 dias, 6 noites até diante do Mar Vermelho. E quando chega diante do Mar Vermelho, e aonde? Mar na frente, Faraó atrás, montanha do lado, Moisés clamando, o povo murmurando. Depois de 24 horas, Deus vem com uma pergunta: por que clamas a mim? Não, o senhor não está me perguntando isso uma hora dessa. Tem 2 milhões de crentes murmurando na minha orelha. Estou pedindo para o que nós temos que fazer. O senhor está perguntando por que eu estou clamando? Eu estou clamando porque não tenho o que fazer. Eu faço o quê? Quando eu te chamei, você tinha o que na mão? A vara. Você está lutando até agora com o que na mão? Com a vara. E o que continua na tua mão? A vara. Eu não mudei. Toca nas águas. Irmão, que cena. Desculpa da minha liberdade e sinceridade. Eu só acredito porque está na Bíblia. Do jeito que Deus fala: você tem na mão a vara, toca nas águas. O texto diz que quando ele toca nas águas, a Bíblia diz que com o sopro da narina de Deus, Deus racha o mar no meio. Para 2.500.000 pessoas passar. Diz a história que levaram 24 horas para atravessar. Aí os matemáticos vão fazer a conta. Para passar 2.500.000 pessoas em 24 horas, Deus deve ter aberto no mínimo 6 quilômetros de largura ao mar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, irmão. Qual foi a velocidade do vento que Deus soprou para rachar o mar, abrir uma rodovia? Tem umas contas que não fecha. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus me deu a oportunidade de pregar nos Estados Unidos, na cidade de Tampa, aonde passou esse tufão esses dias atrás. Mas não foi agora não, uns tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás. Na hora que eu estou saindo de Tampa para ir para Miami, pegar o voo para voltar para o Brasil, estamos dentro do carro, o carro intergaláctico. O asfalto parece um piso de igreja. Não tem uma pedra, não tem um buraco. Mas estamos passando por uma ponte de 7 quilômetros em cima de um braço do mar. Falei para o irmão: aqui é o mar? Falei: não, aqui é só o braço. O mar está mais para frente. Aí eu senti o carro meio... E eu fiquei com vergonha de perguntar para o irmão. Falei: Senhor, meu carro balança, mas um desse aqui eu acho que não balança não. Aí. Asfalto é liso. Um carro desse nem sei se fura pneu. Mas aquilo começou a me incomodar. Em 7 quilômetros deu para mim pensar bastante. Eu criei coragem. Falei para ele, pastor Everaldo, falei: ô irmão, desculpa da pergunta, o seu pneu está furado? Ele disse: não, pastor, é que está ventando bastante e a ponte está balançando. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Falei: Senhor, eu tenho mulher para cuidar e filho para criar. Eu falei: a ponte balança desse tanto? Sim, mas fica tranquilo, a ponte não cai, pastor, é a engenharia da América.
Se a engenharia da América fosse igual ao do Brasil, os tufões que nós enfrentamos aqui, quando passasse por aqui, não ficava pedra sobre pedra. É por isso que as pontes, algumas construções pesadas são feitas com essa engenharia. Ele disse: o último tufão que nós enfrentamos aqui teve picos de vento que chegou a 180 km por hora. Falei: pastor, eu não sei nem quanto que é 180, porque o meu carro não passa de 100. Eu não sei quanto que é 180. Ele falou: 180, pastor, arrancou casa, arrancou árvore com raiz e tudo. Carro voou no olho do furacão. Nós atravessamos essa ponte e chegamos na cidade onde nós vamos passar agora. A gente olhava para lá e via só a ponta do furacão, uma nuvem negra, você via levando coisa no olho do furacão. Ele disse: isso é um vento de 180 km por hora. Aí eu pego a minha calculadora e tento calcular e não acho um número. Porque se um vento de 180 km por hora, irmão, arranca a árvore com raiz e tudo, leva a casa e não deixa o endereço, leva a carro e não devolve, qual foi a velocidade do vento que Deus soprou com o nariz, rachou o mar, secou a terra e prepare um glória? Não voou um crente. Não, eu tinha dado um glória melhor do que esse. Não voou uma hebreia, não desmanchou penteado, porque vento que Deus manda não pega o que está do lugar e arranca do lugar. Vento de Deus pega o que está fora do lugar e coloca no lugar. Receba a profecia: é neste vento que Deus vai colocar o que está fora do lugar no lugar. Tu pode dar um glória por esta palavra. Creia, irmã, creia, tua casa não voa nesse vento, sua família não se perde nesse vento. Eu não vim aqui cantar porque eu não sei para isso, mas tem um hino que Deus queima no meu coração aqui agora para a alma de uma irmã. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Ouça, irmã. Para encerrar, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé. E então tu verás que bonança. Você pode dar um glória por esse cântico que Deus está lavando a alma de alguém hoje aqui. Alabaxore, calamamai. Receba renovo, receba graça, receba unção. Você não morre, a tua casa não vai voar no olho do furacão, não. Diz Deus para a alma de alguém hoje aqui. Amém. O povo passa, chega do lado de lá, Moisés toca nas águas, a água se fecha. Miriam pede uma oportunidade. Miriam disse assim: ô pastor Moisés, eu posso cantar um hino? A Bíblia não diz o ritmo, mas a Bíblia diz o instrumento e a letra. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, que matou Faraó com seus cavaleiros no meio do mar, porque só o Senhor é Deus, que derrubou a força do inimigo no meio do mar, porque só o Senhor é Deus. Eu vou parafrasear: que tem sustentado a tua casa, porque só o Senhor é Deus, que tem segurado na mão dos teus, porque só o Senhor é Deus, que te colocou aqui de pé hoje, porque só o Senhor. Continua Moisés. No meio do caminho, Deus chama Moisés para subir no monte. Qual que era o nome do monte? Monte Nebo. Do Monte Nebo, Moisés viu as planícies da terra pelas bandas de Jericó. Deus me deu a oportunidade de pisar naquele lugar. Quando nós chegamos naquele lugar, pastor Irineu, de repente tem alguém aqui que já deve ter ido. Eu fui na asa do anjo, irmão. Chegamos lá, o guia turístico disse assim: é uma imensidão que só Deus para falar que aquela terra mana leite e mel, porque lá você só vê pedra e areia. Mas é
é tão vasto o deserto que parece que as suas vistas estão embaçadas. Aí o guia turístico disse assim: vocês estão vendo uma mancha meio escura que parece um poeirão lá no fim do horizonte do deserto? Todo mundo disse sim, ali é a terra de Jericó. Nós vamos chegar lá daqui uns dias. Vocês estão vendo parece um fio de cabelo jogado num piso, irmão, literalmente. Você vê um risco assim, parece um fio de cabelo de irmã comprido jogado num piso claro. Vocês estão vendo cortando, parece um fio? Sim, ali é o Rio Jordão. Aqui nós estamos na Jordânia. Do Jordão para lá é Israel. Daqui 3 dias vocês atravessam a fronteira e chegam lá. Sabe onde nós estamos? Não, no Monte Nebo. Foi daqui que Deus mostrou para Moisés a terra prometida. Aí você vai entender o ambiente. Daqui Moisés olhou, Deus falou assim: a terra que eu prometi para Abraão, reforcei para Isaac e comecei a cumprir na vida de Jacó. Moisés disse: a terra que nós estamos esperando para entrar, Jeová. Deus disse: nós não, nós é muita gente. Você... Moisés disse: mas por que não? Porque quando eu falei para tu falar com a rocha, tu não obedeceu, tu bateu. Eu não mandei bater, eu mandei tu falar. Aí Moisés tinha uma resposta, porque a gente sempre acha uma resposta, né, irmão? Para tentar argumentar o que Deus está corrigindo. Moisés falou: Senhor, mas eu não sei se o Senhor lembra, mas sabe por que eu bati na rocha? Por causa do teu povo. Foi eu não, foi o teu povo. Aquele dia o teu povo me irritou tanto que quando eu fui ver eu já tinha batido na pedra. Deus falou: então por causa do meu povo tu não entra. Eu vou pedir para o povo segurar, que eu vou fazer uma reunião de obreiro rapidinho, só com os obreiros aqui. Pastor Irineu, com todo respeito, obreiros, nota de rodapé: se a gente não vigiar, companheiros, a gente vai encher o céu e é perigoso nós não chegar lá, por causa do povo. Ajuda o pastor, ajuda o obreiro, ajuda o altar, ajuda o reino. Não é fácil não, por causa do povo. Não vai entrar. E quem é que vai ficar? Josué. Então eu posso descer para avisar Josué que o senhor mandou eu subir sozinho. Josué não sabe que eu estou aqui, não sabe o que está acontecendo. Fica tranquilo, eu sei onde está a tenda dele, a cor da lona que cobre a tenda dele. Eu vou buscar ele. Irmão, não precisa vir de terno rosa limão para o pastor enxergar não. O que é teu, Deus manda te buscar lá na porta da tua casa. Deus chega na tenda de Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Como é que é? Levanta-te e prepare para pôr o povo do lado de lá do Jordão. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Como eu fui, não como eu usei. Sabe o que Deus estava dizendo? Ele eu usei na vara, você na espada. E Moisés já está guardado. E a vara, guardei também. Por quê? Para você não pegar e querer imitar ele. Porque aqui, irmão, ninguém é papagaio de congresso. Ela faz assim, dá certo, eu vou fazer também. Não, tu vai com a tua ferramenta, ela vai com a dela, e deixa Deus ser glorificado. Ele sai na porta da tenda e diz: santificai-vos hoje. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Mas para ter maravilhas amanhã tem que ter santidade. Santidade. Rapidinho, irmão. Parece que não acontece mais as coisas hoje, irmão. Eu tenho 46 anos de vida, eu tenho muito que aprender ainda. A única coisa que eu aprendi até agora nesses 46 anos de igreja é que não é fácil chegar no céu. Isso eu já aprendi. Agora, eu sou de um tempo que eu vi Deus curar a lepra, ferida na pele, câncer, instantâneo. Não precisava de pregador de fora para ter batismo com o Espírito Santo. Hoje tem que chamar o irmão, pôr na frente, coloca a mão na cabeça, ora, torce o pescoço para falar. Não. Esses dias, força de expressão, eu estava em São Paulo, fui assistir um culto de ensino perto da casa da minha mãe. Falei: nossa Deus, eu preciso sentar para escutar. É bem verdade que na nossa igreja a gente senta para escutar, porque a gente põe os obreiros para falar. Mas eu quero ir numa igreja, entrar sossegado, sentar no banco e escutar. Entrei numa igreja perto da casa da minha mãe em São Paulo, sentei lá no cantinho lá atrás, uma benção. O pastor foi dar a benção apostólica, eu nunca vi aquilo. Eu cheguei naquela noite, era noite de posse, eu não sabia. Então foi até um culto meio que comemorativo, despedindo de um e recebendo o outro. Aí o pastor que tinha sido empossado, o responsável que veio da sede deles para empossá-lo falou: ó, o culto é teu, pastor, já dá os avisos, ora, impleta a benção apostólica. Ele deu os avisos,
orou e ele falou para a igreja: estende a mão e receba a bênção. Ele começou: que o grande amor de Deus. Aí ele parou. Aí ele faz assim: 1, 2, 3. E ficou olhando assim, ó. 4, 5. É só 5, Deus? Então tá bom. 5, receba o batismo com o Espírito Santo agora. Pá, 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 pá. 5 batizado com o Espírito. Não precisa vir ninguém de fora não, irmão. Se Deus quiser, Ele te abençoa na noite de oração, na noite de ensino. É Ele quem faz o milagre. Agora, parece que essas coisas não estão querendo acontecer mais. Eu não vou entrar nisso porque não me convém. Mas sabe o que Deus está falando para nós aqui nessa noite, enquadrando nós todos aqui na palavra? Se não houver santidade hoje, não vai ter maravilhas. Vamos para frente que é melhor. Josué sai, leva o povo, chega perto da muralha, dá 7 voltas. No 7º dia a muralha cai, eles tomam posse da terra. E aí nós saímos do livro de Josué e vamos para o de Juízes. Já estão dentro da terra prometida. Só que se você for olhar o livro de Josué e você vê a narrativa de quando Deus abre a boca da terra, engole a muralha e o povo invade, dá a impressão que todos os inimigos de Israel foram destruídos ali. Olha o que Deus fez, irmão. 6 voltas durante 6 dias, 1 volta por dia. No 7º dia, a 7ª volta. Ao cabo do 7º dia, na 7ª volta, Deus manda gritar. Quando o povo grita, a boca da terra é aberta, a muralha cai e Deus diz: pode tomar posse. O povo entra de terra dentro. Se você ler só isso, dá a impressão que todos os inimigos que estavam ali dentro foram destruídos. Mas se você sair de Josué e for para Juízes, você vai ver que não é verdade. Teve inimigo que nunca foi destruído, foram vencidos, mas Deus não destruiu. A pergunta é: por quê? A resposta é: porque Deus conhece o povo que é dele. Se no deserto, comendo maná, o povo dava trabalho, e na terra que mana leite e mel? Aqui não acontece isso, só lá nas minhas bandas. Vamos para a igreja hoje, irmão? Ah, hoje está chovendo. Eu já fui domingo, hoje eu não vou. Vamos para a igreja hoje? Quem é que vai pregar? É o pastor Isaías. Ah, me perdoa, mas eu não gosto de escutar o pastor Isaías. Vamos para a igreja hoje? Ah, hoje eu estou cansado, hoje não dá. Mas quando a chibata de Deus estala, vamos para a igreja hoje? Vamos, mas está chovendo. Eu não sou de açúcar. Vamos para a igreja hoje? Vamos. Ah, esqueci, você não gosta do pregador. Eu não vou ouvir o homem, eu vou ouvir Deus falar. Vamos na igreja hoje. Mas você não está cansado? Não, mas eu preciso de uma resposta. Quem precisa clama. Deus sabe colocar o crente no lugar, irmãos. A frase que eu comecei, eu encontro ela agora. Deus sabe colocar o crente no lugar. Sabe aquela pedrinha no seu sapato? Que vou dar uma notícia: tem umas que Deus arranca, mas tem umas que Deus nunca vai arrancar. É para te ajudar a ser mais crente. Porque se não fosse essa pedrinha, talvez você não estava aqui. Inércia. Ah, Senhor, eu não aguento, eu vou até entregar depois da festa. Deus diz: não entrega não, senão vai ter mais pedrinha dentro do teu sapato. Enquanto você trabalha, eu guerreio. Você trabalha, eu trabalho. Você trabalha, o céu age. Faça para Deus. Mas e a pedrinha? Não, a pedrinha fica aí. Vai te ajudar a orar mais, buscar mais, falar menos e vigiar mais. Me ajuda, Jesus. Aí dentro do livro de Juízes, para encerrar, o texto vai dizer que o povo está passando por esse aperto. Por quê? Porque esqueceram que estava na promessa de Deus e era crente. Sabe quantos anos eles estão sendo oprimidos? 7. Pega Juízes 6 que tu vai ver quantos anos são. 40. Nota de rodapé. Não paga para ver, irmão. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Por causa da desobediência, em Juízes capítulo 6, ficaram 40 anos pagando preço na mão do adversário. Por causa da desobediência, ficaram 7 anos no Juízes 7. No capítulo de número 6 eram os medianitas. No 13, os filisteus. Que para mim foi o pior inimigo que Israel teve. Os filisteus. Para mim o pior inimigo depois o pior inimigo de Israel para mim foi o pecado. Você vai ver, o pecado arrebentava com Israel. Deus nunca perdeu guerra, irmão.
Mas por causa da desobediência, do pecado, Deus não perdia, mas Deus entregava. Daniel capítulo 1 versículo 3: e Deus entregou os vasos de ouro, o povo, o rei, na mão de Nabucodonosor. Deus não perde, Deus entrega. Deus não perde, Deus permite. E depois os filisteus, por quê, irmão? Porque os filisteus eram estrategistas. Não foi isso que o vosso pastor falou? O diabo sabe o que gosta, irmão. O diabo sabe do que o povo gosta. Eu vou parafrasear as palavras do pastor, porque se tiver que me bater eu apanho junto. Gosta de alto? Gosta de tal biotipo? É desse que eu vou pôr no caminho. Gosta de... é desse tom de pele? É desse que eu vou pôr no caminho. O diabo é estrategista, meu irmão. O diabo é sagaz, o reino dele é espiritual, porém ele é estrategista. E vou dar uma notícia: sutil e sagaz. O diabo é mais perigoso na sua sagacidade do que na sua ferocidade. Eu vou explicar. O pastor não falou que ele não aparece de chifre, rabo e garfo? É verdade. Ele aparece de um jeito que tem nada a ver. Os outros faz, por que você não faz? Os outros usa, por que você não usa? Os outros falam, por que você não fala? Porque os outros é os outros, você é você. Quem quer? Os filisteus eram estrategistas, orgulhosos, supersticiosos, porém guerreiros. Sabe como eles atacavam? Forma sutil, fazendo alianças no comércio, casamentos mistos e entrando no meio do povo. Eu peço a sua atenção aqui agora, porque eu tenho certeza que Deus está falando até agora, mas agora tem uma cereja no bolo aqui que Deus quer cravar no nosso coração. Os filisteus não entravam ameaçando, dizendo vamos entrar, saquear, que nem os medianitas, os amonitas, os da montanha de Seir, que tocava a buzina dizendo vamos entrar, arrebentar, roubar, meter fogo no que interessa. Aí dava tempo de mandarem fechar as portas, construir os muros. Eu vou falar uma palavra mais nossa aqui. Dava tempo de orar, jejuar e buscar. Os filisteus não, os filisteus de forma sagaz fazia aliança no comércio, sociedade, casamento misto. E quando eles diziam assim, os filisteus diziam vamos entrar nessa terra, alguém dizia fecha a porta e reforce os muros, porque eles não podem entrar. Eles diziam nós não vamos entrar, nós já estamos dentro. Entramos que vocês nem viram, estamos no meio que ninguém nem enxergou. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: se ele conseguiu entrar, por um caminho ele veio, mas por 7 ele vai correr. Por quê, pastor? Porque ainda tem os remanescentes. Tem quem brinca, mas tem quem ora. Tem quem fala muito, mas tem quem taca a boca no pó. Tem quem já perdeu a conexão, mas tem quem está conectado com o trono. E na ocasião do texto, eu admiro da mulher, porque quando a Bíblia vai falar desse casal que você sabe, você já entende, a Bíblia vai dizer que são os pais de Sansão. Quando vai falar do pai de Sansão, coloca ele lá no monte, mas quando vai falar da mulher, coloca ela no vale. Olha como é que diz a Bíblia do pai de Sansão: existia um homem da tribo de Dan, da terra de Zorá, cujo nome era Manoá, e a irmã, vírgula, casado com uma certa mulher estéril. Além de não falar o nome da abençoada, ainda falou o defeito. Ele tinha nome, raiz, terra, título, e ela sem nome e defeituosa, não gerava. Mas aquela mulher, ela tinha senha. A Bíblia diz que ela está ocupada, pastor Irineu, com os seus afazeres. A Bíblia não diz o que ela está fazendo, mas ela está ocupada. Já é uma virtude. A Bíblia diz que o anjo chega chegando. Não tocou campainha, não pediu licença, não deu a paz do Senhor. O anjo chega, eu quero crer que foi. Que cena! O anjo chega assim: és estéril, né? Nunca geraste? Não, tu vai gerar. Por quê? Eu cheguei e vou mudar. Aonde ele chega, o milagre tem. Não sei se você já ouviu nas redes sociais por aí, mas eu não mandei você ir lá, esperar se eu chegar aqui. Esse negócio de filmar e colocar lá chega primeiro que a gente. Mas eu vou falar.
Recebi um convite para orar por uma moça que estava com leucemia, enganada dos médicos em Catanduva. O telefone tocou e a sogra dela disse: pastor, vem orar pela minha nora, está no hospital, desenganada pelos médicos. Irmã, mas quem que é a senhora? Não, o senhor não me conhece, mas eu pedi oração, eu pedi para uma irmã da sua igreja o telefone para o senhor fazer uma oração aqui. Eu falei: irmã, eu não posso, porque agora às 6 horas, será por volta de 4 da tarde, 6 horas eu vou pegar um pedaço de estrada, porque nós estamos no aniversário de 1 ano de uma congregação nossa numa cidade do lado. Eu falei: mas ela tem o quê? Ah, pastor, terça-feira começou a sentir uma canseira, quarta levantou com mancha no corpo, foi para o médico pediu exame, e ontem, sexta-feira, o médico chamou meu filho, o laboratório deu o exame na mão dele, falou: procura o médico, procurou o médico já não é mais comigo, procura o médico especialista em sangue, e o médico mandou interná-la na hora. Ela está desenganada, o médico deu até 7 dias de vida, ela está com leucemia, estágio avançado. Eu falei: irmã, fique em paz, pode ser amanhã, antes de eu ir para a escola dominical, eu vou orar pela sua nora. Pode ser, pode ser. Desliguei o telefone, minha esposa falou: quem que é? Eu falei: eu não sei, mas é assim, assim, assim. Minha esposa disse: que hora que começa o culto onde nós vamos? 6 horas. Minha esposa disse: mas é 4, vai lá rapidinho. Eu falei: mas eu falei que eu vou amanhã. Aí a minha esposa disse: mas o médico não deu até 7 dias de vida? E se nessa noite não dá tempo? Eu falei: é verdade. Falei: então arruma as crianças que eu vou lá rapidinho. Catei o azeite, coloquei no bolso, cheguei no hospital. O hospital na entrada de Catanduva. Quem conhece sabe o que eu estou dizendo. Quando eu estacionei meu carro, que eu desliguei o carro, que eu olhei, tinha um moço sentado. Ele estava tão angustiado, irmão, que ele não sentou nos bancos, ele sentou na sarjeta do jardim do hospital. Ele colocou o queixo para baixo do pescoço e a mão na nuca assim, ó. Quando eu bati a porta do carro, ele levantou a cabeça. Aí ele olhou para mim, a alma dele parece que reviveu. Eu pensei: é o marido, mas eu fiquei quieto. Aí na hora que eu fechei a porta, que eu acionei o alarme, que eu virei para ir para o hospital, ele levantou e falou: pastor Isaías, eu sou o fulano, marido da ciclana, minha mãe que ligou para o senhor, obrigado por ter vindo. Eu senti um temor, irmão. Falei: meu Deus, esse homem está numa confiança da minha chegada aqui, eu não sou nada. Aí chegamos na porta do hospital, ela estava num quarto isolado, ela não poderia pensar em pegar um resfriado, tamanha a imunidade dela estava baixa, ela com uma máscara, não podia ter contato. Quando chegamos no hospital, o marido falou para o porteiro: posso entrar? Não pode, com visita não, só o senhor, mas o horário já passou. Ele disse: mas por favor, é um pastor que veio orar. Aquele homem deve ser crente, que ele olhou para um lado, olhou para o outro, falou: vai lá rapidinho que eu seguro aqui, Deus abençoe. Entrei, ele bateu na porta. Quando abriu a porta, ela sentada na cama, uma moça linda, com todo respeito, o olho azul, parece uma pedra, loira, a máscara no rosto. Quando ele entrou, ele falou: amor, o pastor está aqui para orar. Quando eu entrei dentro do quarto, Deus falou comigo: diga para ela que eu cheguei, vou fechar a sepultura, confundir a medicina e acrescentar os anos de vida dela na terra. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Aonde ele chega, o milagre tem que acontecer. A pergunta é: você falou? Me deu um temor, pastor Everaldo. Eu falei: Senhor, eu não vou falar isso não. Olha como a gente é. Irmão, e não me repreenda não, por favor, porque aqui ninguém tem sangue azul. Eu estava na mente que a fala da sogra, ela só tem até 7 dias de vida. Aí Deus vem na contramão: diga que eu vou fechar a medicina, confundir a medicina, fechar a sepultura e acrescentar os anos de vida. Fala: Senhor, eu não vou falar, não por nada. Eu na minha mente, trabalhando aqui, eu não vou falar, Senhor, não por nada, porque eu vou orar, o Senhor vai curar. E o Senhor curando é o que importa, é o teu nome que vai ser glorificado. Mas lá no fundo estava pensando: vai que eu fale. Não estou sozinho nessa não, viu, irmão? Eu falei: irmão, Deus é demais. Deus, meu amigo, Ele trabalha mais ou menos assim, ó. Anota porque essa é profunda. Quando Deus diz assim: eu vou te usar, e você diz: eis-me aqui, Ele vai te usar. Agora quando Deus diz assim, ó: eu vou te usar, e você diz: eu não, Ele vai te usar. Como? Deus cria situações, e quando você vai ver, tu já está dentro. Eu detesto pescaria, mas eu adoro o peixe. Tem um irmão lá em Catanduva que ele tem um barco, vai pescar no Rio Tietê. Ele falou: pastor, vamos lá pescar. Eu falei: varão, eu não tenho sorte. Primeiro que eu gosto de conversar. Diz que quem vai pescar não pode falar porque espanta o peixe, então já não dá. Outra coisa, você joga, não pega nada. Tem gente que só rela, pega, não é comigo. Ele falou: não, pastor, mas eu tenho barco. A gente vai um pouquinho mais afastado da margem e ceva. Olha a aula de pescaria, irmão. Ceva, o peixe come ali.
e você vai embora. No outro dia, olha o irmão me ensinando. O irmão disse: no outro dia o peixe vai olhar para o outro, vai falar: ontem tinha uma comida ali, vamos lá. Aí ele chega lá, onde você cevou, só que aí não tem a comida, tem a isca. Aí o Senhor pega. E eu fico imaginando Deus é a mesma coisa, Deus ceva. Você não vai? E quando você vai ver, você já está dentro. Sabe o que Deus falou? Eu falei para Deus em pensamento: Senhor, não vou falar isso não, vou ungir ela e vou embora. Falei: irmã, eu vim ungir a senhora. Aí Deus cevou. Deus falou assim comigo: diga para ela, por que ela está com o coração ansioso? Porque ela está pensando que vai começar um tratamento, cair cabelo. E ela está pedindo: quem é que vai cuidar do meu filho? E o meu marido? E meu cabelo que vai cair? Eu falei: Senhor, essa aí é fácil, essa eu entrego. Falei: irmã, Deus manda falar para a senhora vigiar com seus pensamentos. Só está com medo de cair cabelo? Não sabe quem vai cuidar do filho e do marido? Ela começou a chorar. Ela chorou tanto que ela arrancou a máscara e jogou no chão e gritou. Quando ela gritou, uma enfermeira abriu a porta. O marido disse: não, está tudo sob controle, nós só estamos orando. Fechou a porta. Aí, irmão, não sei se a graça subiu, se a graça desceu, só sei que eu senti na alma. Quando eu fui ver, eu já tinha falado. Ela começou a gritar. Eu disse: Deus manda dizer que ele confunde a medicina, fecha a tua sepultura e acrescenta teus anos de vida na terra. Senhor, não era para falar. Peguei o azeite e ungi ela e sábado, domingo, segunda, o telefone toca. O marido diz: pastor, os médicos estão em pavorosa. E a mulher está em casa, já teve alta. É Deus dizendo: eu cheguei e vou mudar. Mas o que aconteceu, meu irmão? Na sexta deu leucemia, na segunda deu deficiência de vitamina B. Tiraram o líquido da espinha, não deu nada. O médico me chamou com uma junta médica e disse: olha, aqui é o primeiro exame, aqui é o segundo exame, aqui tem leucemia, aqui é vitamina B, eu não sei o que aconteceu. Ele disse: o pastor falou mesmo que vocês iam ficar confusos. E a moça está lá para dar glórias ao nome de Jesus. É o anjo dizendo: eu cheguei e vou mudar. Eu estou solto na banguela aqui, irmãos. Oh, glórias a Jesus. O anjo falou para a mulher lá: a sem nome, a anônima, a sem identidade, a defeituosa. Tem um fruto no teu ventre aí. Já será nazireu do ventre. Só que tem uma ordem, viu? Não é de graça não. Todo milagre tem um processo. Não coloca bebida forte, nada imundo na boca e nem chega perto de nada imundo. O menino as mesmas coisas, mas o menino vem com duas a mais. Navalha na cabeça, nem pensar, e nem chega perto de nada morto. O dia que a senhora morrer, ele não vai no velório. O dia que o pai morrer, também não vai no velório. Quando ela pensou, o anjo, ela foi falar com Manoá. Disse: Manoá, me apareceu um varão, sabe da minha história, falou que eu sou estéril, mas que eu vou gerar. Já está aqui dentro. Falou que será nazireu. Eu não posso tocar em nada imundo, não posso comer nada imundo e nem chegar perto de nada imundo. O menino a mesma coisa, mas o menino tem duas recomendações a mais: não corta o cabelo e não chega perto de nada morto. Manoá falou: que visão profunda. E o que mais que ele falou? Não, só falou isso. Manoá disse: não, é muito milagre para pouca coisa. Você sabe quem era ele? Não sei. E de onde ele veio? Eu não vi. Quando eu fui ver, ele já estava do lado. E para onde ele foi? Eu também não vi, porque quando eu virei, que eu voltei, ele já tinha sumido. Aí o anjo perguntou assim, o Manoá perguntou assim: e qual que era a aparência dele? Porque se você falar como ele era, de repente eu sei quem era o pai. Ela disse: eu não sei explicar. Pega o texto quando você chegar na tua casa. Ela não soube nem dizer como era a aparência. Ela falou assim: era uma mistura de beleza com um negócio diferente. Era um negócio terrível com uma beleza, beleza com terrível, terrível com beleza. A aparência dele era terribilíssima. Não é assim que está lá? Manoá falou: não, isso aí é muito pouco, eu vou orar. Manoá entrou no quarto e falou assim: Deus, se foi o senhor que falou com a minha mulher, o senhor pode voltar para falar o que nós temos que fazer de verdade? Porque eu estou achando que minha mulher perdeu metade da mensagem e eu não quero errar para criar um menino. E não é que Deus voltou, irmão? Só que não voltou para que tinha nome, não. Voltou para anônima. Aonde estava a irmã? Leia quando tu chegar na tua casa. No campo trabalhando. E aonde estava o Manoá? Em casa. Eita!
Só que agora o anjo não chega falando. Irmão, que cena. O anjo chega quietinho e fica do lado dela. Desenha na tua mente aí, irmão. A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Ela está no campo, eu não sei se ela está plantando, colhendo, carpindo, rastelando. Só sei que ela está lá no campo. O anjo chega e fica quietinho. Quando ela olhou do lado que ela viu o anjo: não foi você que me apareceu esses dias e me fez uma promessa? O anjo diz: eu sou. Você não pode esperar um minutinho, que meu marido queria tanto falar com o senhor? O senhor não espera aqui que eu vou em casa chamar ele e trago ele aqui? O anjo disse: eu espero. Irmão, você entende isso? O anjo voltou para a mulher debaixo do sol quente. E a mulher falou: fica aqui no sol que eu vou em casa e já volto. E Deus disse: eu fico aqui. Que intimidade, hein, irmão? Ela chega em casa, diz: Manoá, aquele varão que apareceu para mim, que me falou aquelas coisas, voltou. Mulher, eu queria falar com ele. Pô, já falei. E ele está lá no campo te esperando, mandei ele esperar lá. Manoá saiu correndo e deixou ela para trás. Mas ela não ficou para trás não, ela veio atrás. Aí o texto diz que Manoá correndo e o anjo de pé. Quando ele chega perto do anjo, ele pergunta: és tu o mesmo varão que apareceste a esta? E o anjo diz: eu sou. Aí Manoá diz: o senhor pode falar tudo o que o senhor falou para ela? Que eu estou achando que ela esqueceu muita coisa. Diante do milagre eu acho que foi muita pouca palavra. O senhor pode falar? O anjo disse: eu vou repetir. Por quê? Porque quando ela falou para o senhor eu vi. E o que ela falou foi o que eu falei. E eu não mudo, nem tiro, nem acrescento. A palavra não muda. Ela não toca em coisa imunda, não coloca coisa imunda na boca, não chega perto de nada imundo, porque o que está nela já é o nazireu. O menino tem as mesmas recomendações, só que o menino não corta o cabelo e nem chega perto de nada morto. Foi isso que eu falei. Foi isso? Foi. Pois foi isso que ela falou. Pois foi isso que eu falei. Isso aí é a minha tradução, viu, irmãos? Mas é isso que está lá. Aí o Manoá, para não despedir o anjo vazio, falou: você espera um minutinho aqui, que eu vou em casa fazer um café e trago para o senhor. O anjo disse: eu espero. Foram em casa, preparado um café da tarde, trouxeram, colocaram em cima da pedra, no meio do campo. E Manoá disse: pode comer, senhor. Aí o texto diz assim: e ele não sabia que era o anjo do Senhor. Deus na casa dele, ele dizendo: fica no sol que eu já volto, agora senta e vamos comer. O anjo diz: eu não vou comer. Manoá disse: mas eu fiz para o senhor. Quando eu falei que eu ia fazer, o senhor falou que esperava, eu fui e fiz, o senhor não vai querer? O anjo diz: eu não vou comer, mas se é para mim eu vou aceitar. O anjo pega o cajado e quando rela o cajado na penha, desce fogo de céu e consome aquilo. O anjo entra no meio da labareda e... Eita, gente. Que cena! Manoá foi falar com a mulher sem nome. Falou para sem nome assim: mulher, eu quero crer que ele falou mais ou menos assim: eu quero te pedir desculpa, porque quando você me falou eu achei que você tinha esquecido. Mas você não esqueceu não, o que você falou foi o que ele disse. Viu? Você está certa. Aí quem sabe a mulher de Manoá perguntou: e você sabe o nome dele? Você perguntou? Porque quando eu falei para você que eu não sabia o nome dele, você ficou bravo comigo. Você perguntou o nome dele? Não. E qual é o seu nome? Para quando se cumprir a palavra eu saiba a quem eu devo agradecer. E o anjo olhou para ele e disse: por que você pergunta pelo meu nome se você já sentiu? Que é maravilhoso. Ele está aqui, irmãos. Aí se cumpre o versículo 22. Manoá fica agoniado e volta para falar com a mulher sem nome. Mulher, sabe quem foi que nós vimos? Vimos Deus e vamos morrer. Juízes 13, 22. Sabe o que ele está dizendo? A gente fez Deus vir aqui esperar no sol, queria que ele comesse, e nós estamos achando que é qualquer um. É Deus. Vimos Deus e vamos morrer. Quem tinha nome, quem tinha título, quem tinha cargo, quem tinha patente viu morte. Mas a sem nome não tinha título, mas tinha visão.
Ela olhou e diz assim: se o Senhor nos quisera matar, Ele não tinha mostrado o que mostrou, não tinha recebido o que oferecemos e não tinha prometido o que prometeu. Eu encerro a minha fala nesta noite dizendo: se fosse para você morrer no olho desse vento, Deus não tinha prometido o que te prometeu, não tinha te mostrado o que te mostrou e não tinha recebido o que você ofereceu. Tu pode dar um glória por esta palavra?